Ao encontro da sombra, o potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Organização de Connie Zweig e Jeremiah Abrams. Tradução Merle Scos. Editora Cultrix. Canal Le Conde. Capítulo 5. Dr. Jekyll e Mr. Hyde. John A. Sanford. Podemos começar comparando a descrição de Henry Jekyll com a de Edward Hyde. Lemos que Jekyll era, abre aspas, um homem de 50 anos, grande, bem constituído, de rosto barbeado, com um toque furtivo, talvez, mas com todas as características de capacidade e gentileza. Fecha aspas. Assim, não há razão para supormos que Jekyll não possuísse muitas boas qualidades. Mas a sugestão do toque furtivo trai o fato de que, oculta sob a bondade de Henry Jekyll, existia uma pessoa de caráter mais duvidoso. Depois, Jekyll dá maiores detalhes sobre si mesmo. Abre aspas. Prezo o respeito dos homens sábios e bons dentre os meus semelhantes. Fecha aspas. Isso nos informa que, junto com suas reservas naturais de bondade e gentileza, Henry Jekyll sentia o desejo de ser aprovado pelos seus semelhantes, e por isso assumia uma determinada postura diante da sociedade, ou seja, adotava uma persona agradável que lhe granjeava a aprovação e o respeito dos outros. Jekyll percebia, no entanto, um outro lado de sua personalidade que estava em desacordo com essa persona. Um certo temperamento frívolo e impaciente. Isso o levava a buscar certos prazeres da vida que ele achava difícil reconciliar com seu desejo imperioso de manter a dignidade. Jekyll percebia que adotava um semblante muito mais grave do que o usual diante das pessoas. Em outras palavras, o semblante grave adotado por Jekyll em público era uma máscara para esconder um outro lado da sua personalidade que ele não queria que ninguém visse e considerava com mórbida vergonha. Como consequência, Jekyll escreveu, abre aspas, escondi meus prazeres e já estou comprometido com uma profunda duplicidade de vida. Fecha aspas. Jekyll mostrou ter visão psicológica. Ele tinha consciência da dualidade de sua própria natureza e declarou que, abre aspas, o homem não é uma unidade. Na verdade, o homem é duplo. Fecha aspas. Até arriscou lançar a hipótese de que o homem é constituído por todo um sortimento de semideuses, que sua personalidade não é uma unidade, mas uma aldeia com todos os seus habitantes. Um enfoque que as modernas psicologias de profundidade corroboram. Ele via essa dualidade como completa e primitiva, ou seja, arquetípica, e, portanto, presente desde o início como um aspecto fundamental da estrutura psicológica básica do ser humano. Armado com essa visão psicológica de si mesmo, Jekyll poderia ter alcançado o auge do desenvolvimento consciente. Mas, como veremos, falhou por causa de um erro psicológico fundamental. Edward Hyde é descrito como jovem, cheio de energia diabólica, baixo e um tanto deformado. Ele é o Jagannath, o não humano,
A pessoa cuja simples presença evoca o ódio nos outros. Demonstra uma frieza desdenhosa e sombria, e é incapaz de sentimentos humanos. Assim, não é espicaçado pela consciência e é incapaz de sentir culpa. A juventude de Hyde sugere que, enquanto personalidade da sombra de Jekyll, ele contém energia não utilizada. A sombra, como vimos, inclui a vida não vivida. Tocar a personalidade da sombra significa receber uma infusão de energia nova, ou seja, a energia da juventude. A baixa estatura e a aparência deformada de Hyde indicam que, enquanto personalidade da sombra, Hyde pouco compartilhou da vida exterior de Jekyll. Tendo vivido a maior parte do tempo na escuridão do inconsciente, ele tem a aparência deformada, como a árvore forçada a crescer entre as rochas e sob a sombra de outras árvores. A falta de consciência de Hyde, descrita por Jekyll como uma solução para os laços do compromisso, também é característica da personalidade da sombra. É como se a sombra deixasse os sentimentos morais e os compromissos para a personalidade do ego, enquanto ela própria tenta viver os impulsos interiores e proibidos, totalmente isenta dos efeitos atenuantes de qualquer sentimento de certo ou errado. Mas talvez a coisa mais importante que nos é dita por Edward Hyde seja o comentário de Jekyll na primeira vez que a droga o transformou em Hyde. Abre aspas. Percebi que eu era mais perverso, 10 vezes mais perverso, escravizado à minha maldade original. Fecha aspas. De início, Jekyll vira em si mesmo apenas um certo temperamento frívolo. Um lado que buscava os prazeres e que poderia ter levado a alguns erros e nada mais. Porém, uma vez transformado em Hyde, ele percebe que é muito mais perverso do que jamais pensara. Dessa descrição, parece que a personalidade da sombra começa com o nosso lado escuro pessoal, mas, em algum ponto, faz contato com um nível mais profundo e mais arquetípico do mal. Esse nível é tão forte que a única coisa que Jekyll podia dizer de Hyde era que ele, e só ele entre os homens, era puro mal. Nas mãos desse mal arquetípico, a busca de prazeres a que Jekyll queria entregar-se logo levou a uma atividade inteiramente satânica, como é exemplificado no infernal assassinato do Dr. Caryll, cometido pelo puro prazer do mal e da destruição. Podemos ver essa mesma qualidade satânica emergindo naquelas situações em que uma pessoa mata outra a sangue frio, seja na guerra ou na criminalidade, sem nenhum remorso evidente. Trata-se de um mal arquetípico que nos choca e também nos fascina, atraindo a nossa horrorizada atenção para as manchetes dos jornais. Jung escreveu certa vez que nos tornamos aquilo que fazemos. Isso nos ajuda a compreender ainda mais a razão para a destruição de Jekyll. Uma vez que decide ser Hyde, mesmo que por pouco tempo, ele tende a tornar-se Hyde. A decisão deliberada de fazer o mal faz com que nos tornemos maus. É por essa razão que viver os impulsos mais escuros da sombra não é uma solução para o problema da sombra, pois se o tentamos, podemos facilmente ser possuídos ou absorvidos pelo mal. Isso confirma a natureza arquetípica do mal, pois uma das qualidades dos arquétipos é que eles podem tomar posse do ego.
algo como ser devorado pelo arquétipo ou tornar-se idêntico a ele. O próprio Jack percebe esse perigo quando começa a se transformar involuntariamente em Hyde. Foi um choque terrível para ele. Ele esperava ser capaz de passar de Jekyll a Hyde e de Hyde a Jekyll, de acordo com a sua vontade. Mas agora descobre que Hyde está assumindo o comando. Sua confiança anterior, que o levou a dizer: "No instante em que eu quiser, livro-me de Mr. Hyde", evapora-se. Essa atitude mostra uma negligência em relação ao mal que predispôs Jekyll a ser possuído por ele. Ela reaparece na cena em que Jekyll senta no parque e reflete que, afinal de contas, sou como meus vizinhos. E compara-se favoravelmente com outros homens, destacando sua vontade ativa em contraste com o preguiçoso descuido dos outros. O desprezo descuidado de Jekyll pelas forças do mal, junto com seu desejo de escapar à tensão de sua natureza dualista, abrem o caminho para sua destruição última. Nesse ponto da história, Jekyll toma a resolução de nunca mais se envolver com a porção Hyde da sua personalidade e até declara a Utterson, abre aspas, juro por Deus que nunca mais porei os olhos nele. Juro pela minha honra que acabei com ele neste mundo. Tudo está acabado. Fecha aspas. E Jekyll realmente tenta dar fim a Hyde. Retoma suas antigas ocupações, dedica-se mais do que nunca às boas ações e também, pela primeira vez, devota-se à religião. Devemos admitir que a devoção religiosa de Jekyll significa que ele passou por alguma cerimônia religiosa formal, talvez ligando-se a alguma igreja. Sabemos, é claro, que a religiosidade de Jekyll não é sincera. Ele nada sabe de Deus, apenas espera encontrar na religião formal e em suas próprias pretensões religiosas uma defesa contra Hyde. Sem dúvida, muitos de nós, hoje, usamos a religião dessa maneira, especialmente pelas crenças religiosas que condenam os pecados humanos, ameaçam o pecador com castigos e encorajam as boas ações como sinal de salvação. Esse tipo de religião tende a atrair as pessoas que, consciente ou inconscientemente, lutam por manter suas sombras sob controle. Mas a tentativa não funciona para Dr. Jekyll. Mr. Hyde ficou mais forte dentro dele. Hyde, enquanto personalidade da sombra, continua a existir no inconsciente. E agora, mais do que nunca, luta para libertar-se. Ou seja, luta para possuir a personalidade de Jekyll a fim de viver do jeito que deseja. O lado escuro foi fortalecido demais. Fracassa a tentativa de mantê-lo sob controle e conservá-lo trancado no porão da psique, pois Hyde agora é mais forte que Jekyll. E com isso, Robert Louis Stevenson está nos dizendo que, se viver à sombra não é a resposta, tampouco o é sua repressão, pois ambos os processos deixam a personalidade dividida em dois. Existe ainda a falta de sinceridade e a pretensão religiosa de Jekyll. Tanto a religiosidade quanto o desejo de se desvencilhar de Hyde originam-se do instinto de autopreservação, não de seus sentimentos morais. Não é por motivos espirituais que Jekyll quer deter Hyde, mas por temer a sua destruição. Sob a superfície, continua a existir seu anseio não reconhecido pelo mal.
Isso fica evidente quando ele mesmo, depois de tomar a importante resolução de desvencilhar-se de Hyde, não destrói as roupas de Hyde, nem desocupa seu apartamento no Sorro. Poderíamos dizer que, nessa altura, o único meio de Jekyll evitar ser dominado pelo mal seria ter a alma plena de um espírito mais forte que o espírito do mal. Mas, ao permitir a sua própria transformação em Hyde, Jekyll esvaziou sua alma e o mal pôde tomar posse dele. O erro fundamental de Henry Jekyll foi o seu desejo de escapar à tensão dos opostos dentro de si. Como vimos, ele era dotado de uma certa consciência psicológica, maior que a da maioria das pessoas, pois percebia a dualidade da sua natureza. Estava consciente de que havia um outro dentro de si, cujos desejos eram contrários ao seu anseio de ser aprovado pela sociedade. Se tivesse ampliado essa consciência e sustentado a tensão dos opostos dentro de si, isso o teria levado ao desenvolvimento da sua personalidade. Na linguagem que estamos usando, ele teria passado pelo processo de individuação. Mas, em vez disso, Jekyll optou por tentar escapar a essa tensão através da droga transformadora, para assim poder ser tanto Jekyll quanto Hyde e desfrutar dos prazeres e benefícios de viver sem culpa ou tensão os dois lados de sua personalidade. É bom notar que, enquanto Jekyll, ele não se sentia responsável por Hyde. Afinal de contas, a culpa era de Hyde, e só de Hyde, declarou certa vez. Isso nos dá uma pista em relação ao modo como o problema da sombra pode ser enfrentado. O erro de Jekyll talvez nos mostre o caminho para uma conclusão bem-sucedida do nosso embate com a sombra. O sucesso pode estar em sustentar essa tensão que Jekyll recusou. Tanto a repressão do conhecimento da sombra quanto a identificação com a sombra são tentativas de escapar à tensão interna dos opostos, tentativas de desatar os nós que unem dentro de nós o lado claro e o lado escuro. O motivo, claro, é escapar à dor do problema. Mas se escapar à dor leva ao desastre psicológico, sustentar a dor talvez possibilite o encontro da totalidade. Sustentar uma tal tensão dos opostos é como uma crucificação. Devemos estar suspensos entre os opostos, um estado doloroso e difícil de ser sustentado. Mas, nesse estado de suspensão, a graça de Deus é capaz de operar dentro de nós. O problema da nossa dualidade jamais poderá ser resolvido no nível do ego. É um problema que não admite solução racional. Mas quando existe a consciência do problema, o eu, a imago Dei dentro de nós, tem condições de agir e produzir uma síntese irracional da personalidade. Ou, em outras palavras, se sustentarmos conscientemente o fardo dos opostos na nossa natureza, os processos de cura secretos e irracionais que ocorrem no nosso inconsciente poderão agir em nosso benefício e trabalhar visando a síntese da personalidade. Esse processo irracional de cura, que encontra seu caminho através de obstáculos aparentemente intransponíveis, possui uma definida qualidade feminina. Esse processo irracional de cura, que encontra seu caminho através de obstáculos aparentemente intransponíveis,
possui uma definida qualidade feminina. Quem afirma que os opostos, como o ego e a sombra, jamais podem unir-se, é a mente masculina, racional e lógica. No entanto, o espírito feminino é capaz de encontrar uma síntese onde a lógica diz que nenhuma síntese pode ser encontrada. Por essa razão, é interessante notar que na história de Stevenson, as figuras femininas são poucas, têm aparição esporádica e, quando surgem, são vistas sob uma ótica negativa. Nenhum dos principais personagens do livro é mulher. Jekyll, Enfield, Utterson, Paul, o especialista em grafologia Mr. Guest, o Dr. Lanyon, homens, todos eles. As figuras femininas apenas são mencionadas. Existe a mulher que cuidava do apartamento de Hyde, uma mulher de má catadura, fria e rabugenta. Há uma breve menção à moça aterrorizada, descrita como soluçando histericamente, que Utterson encontra quando vai à casa de Jekyll naquela última noite. Também há, é claro, a garotinha que foi pisoteada e as mulheres selvagens como árpias, que cercaram Hyde. E o próprio Hyde, no laboratório naquela última noite, é descrito como chorando como uma mulher ou uma alma penada. A única alusão vagamente positiva a uma mulher ou ao feminino é a moça que testemunha o assassinato do Dr. Carew, mas, mesmo dela, disse que desmaiou à vista daquela cena. Em suma, o feminino faz má figura na história de Stevenson. A mulher é ou fria e rabugenta, ou fraca e incapaz. Ou então uma vítima, o que sugere que o espírito feminino tornou-se inoperante e foi incapaz de ajudar naquela situação. Traduzido na linguagem da psicologia, podemos dizer que, quando a consciência psicológica é recusada, como Jekyll a recusou, a nossa parte feminina, a nossa própria alma, enfraquece, esmorece e se desespera. Uma tragédia. Pois é a nossa própria energia feminina que pode nos ajudar a encontrar uma saída para esse problema que, de outro modo, é insolúvel. Cabe aqui um comentário sobre Mr. Utterson. O perfil de Utterson comprova a habilidade de Stevenson como ficcionista, pois, embora a maior parte da narrativa nos seja contada através de seus olhos e experiências, ele próprio jamais se intromete. Seu caráter é habilmente traçado. Gostamos de Utterson. Podemos até imaginá-lo a seguir seus pensamentos, sentimentos e reações. Ainda assim, o holofote da história incide sempre através dele sobre o mistério central de Jekyll e Hyde, de modo que Utterson jamais sobe ao centro do palco. Talvez por isso nossa tendência é encarar Utterson como um simples acessório literário, uma figura necessária para que a história seja contada, mas não como um personagem que tem algo a nos ensinar sobre o mistério do bem e do mal. Na verdade, Utterson é mais importante do que parece, pois ele é a figura humana cuja sensibilidade é despertada pelo mal e em cuja consciência finalmente emerge toda a história do bem e do mal, do ego e da sombra. Ele representa o ser humano que tem uma função-sentimento suficientemente forte para se horrorizar diante do mal e ser capaz de resistir ao seu domínio. É exatamente essa função-sentimento que permite ao ser humano reagir com horror às profundezas do mal
que era fraca em Jekyll e totalmente inexistente em Hyde. Também é necessário que o mal venha a ser finalmente conhecido por alguém. Os atos de Jekyll e Hyde eram um segredo, mas os segredos têm um jeito próprio de tentar emergir. Todo segredo é impulsionado por ocultas forças interiores em direção à consciência humana, e por isso as más ações acabam por alcançar a percepção da humanidade em geral ou de alguém em particular. Notemos, por exemplo, que no começo da história, a mente de Utterson é torturada por algo que ele desconhece e que lhe causa insônia. Este é um sinal seguro de que o inconsciente está perturbando Utterson e tentando encontrar uma maneira de fazê-lo perceber a terrível e escura vida secreta de Jekyll e Hyde. É desse modo que, na história, a consciência de Utterson torna-se o receptáculo para o conhecimento do mal e, portanto, ele representa o que há de melhor e mais humano no ego. Uma espécie de redentor cuja consciência, despertando para os acontecimentos e cujo sentimento de horror oferecem uma salvaguarda humana contra o domínio dos poderes das trevas sobre a vida humana. E Dr. Lanyon? Também ele chega a ver a natureza do mal, mas da maneira errada. Lanyon não tentou compreender o mistério de Jekyll e Hyde da mesma maneira que Utterson. E quando toda a extensão do mal lhe caiu em cima, foi demais para ele. Lanyon viu o mal depressa demais e em excessiva profundidade, sem o preparo nem o apoio humano necessários. E esse é o outro lado da tomada de consciência do mal. Precisamos tomar consciência dele, mas olhá-lo em demasiada profundidade e ingenuidade pode nos causar um choque do qual não conseguiremos nos recuperar. A droga demoníaca que Jekyll fabricou para conseguir sua transformação em Hyde também merece um comentário, em especial neste momento da história que vivemos, cercados de drogas capazes de alterar a nossa mente. Notei que muitas vezes o álcool parece transformar de Jekyll para Hyde a personalidade de algumas pessoas. Elas são de uma maneira até tomarem alguns goles. E então surge o lado feio da personalidade. Em certos casos, é possível que na base do impulso pela bebida esteja a luta da sombra para se afirmar, assim como Hyde esperava ansiosamente que Jekyll tomasse a droga para poder emergir e viver sua vida escura. Podemos notar que, embora a parte má da personalidade de Jekyll o destruísse, ela acabou por destruir também a si mesma. Tão logo Jekyll é totalmente possuído por Hyde, Hyde se suicida. É um desfecho instrutivo, pois nos diz que o mal acaba superando a si mesmo e provocando sua própria destruição. É evidente que o mal não pode viver por si mesmo. Ele só pode existir quando existe algo bom de que ele possa se alimentar.